O Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais, PPGCA, da Universidade da Força Aérea, tem a honra de apresentar o tema Agricultura de Precisão, Monitoramento por Satélite para Controle de Escassez. Resultado da união de esforços de dois projetos, Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, DQBRN, e Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa Cibernética e Defesa Nacional, Rede CETIDIC, ambos projetos aprovados no Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica, ProDefesa 4, que é uma parceria dos Ministérios da Defesa e da Educação do Brasil. Este trabalho está inserido na linha de pesquisa sobre tecnologia espacial, que se dedica às contribuições desta tecnologia para o desenvolvimento dos setores público e privado e o impacto no desenvolvimento da sociedade. Os autores deste trabalho foram a Tenente Cristiane de Souza Pires e a senhora Inês Correia Gomes Cardinale, mestrandas da UNIFA, e como coautores os professores Capitão Henrique de Souza Rocha e o brigadeiro Pedro Arthur Linhares Lima. Neste trabalho de pesquisa, iremos abordar, primeiro, a agricultura no século XX, em seguida, o problema da escassez, depois a agricultura moderna, a agricultura de precisão e as tecnologias envolvidas, comércio exterior e algumas considerações finais. O Brasil, no atual cenário econômico mundial, se destaca como um importante exportador de grãos, e este sucesso é devido ao país possuir excelentes condições que favorecem o desenvolvimento da sua produção agrícola. Mas nem sempre esta foi a realidade do Brasil. Se voltarmos um pouco no tempo, para meados do século passado, encontraremos um país de agricultura rudimentar com baixo rendimento por hectare e pouca produtividade, com carência de informações e tecnologias. Devido à falta de conhecimentos sobre a melhor forma de conduzir o trabalho no campo, a realização de práticas inadequadas causaram severos impactos ambientais, como a erosão e o assoreamento. As fazendas não produziam o suficiente para atender a demanda interna do país, e o contexto era de escassez, obrigando o Brasil a importar alimentos. Neste período, o país passava por um forte desenvolvimento industrial e aumento da população nas grandes cidades, mas a falta de alimentos poderia gerar o caos. Então, o governo federal desenvolveu políticas mais efetivas para o setor agropecuário, com mais investimentos públicos em tecnologia, pesquisas e extensão rural, além de créditos para os produtores. Neste contexto, dá-se um início ao processo de desenvolvimento tecnológico agrícola e, em contrapartida, a segregação entre produtores, ocasionando a continuação no campo daqueles que detinham maior poder aquisitivo e o êxodo daqueles menos favorecidos com a política implantada, gerando a desigualdade de produtividade e de renda no campo. Além da questão política, boa parte desses pequenos produtores não foram capazes de adotar estas novas tecnologias devido ao seu elevado custo de implantação e por possuírem baixa escolaridade, dificultando ainda mais a adaptação à nova realidade. Se, por um lado, o desenvolvimento científico e tecnológico proporcionou à agricultura alavancar significativamente a economia do país, por outro, trouxe inúmeros desafios ao futuro do próprio setor. A atividade agrícola tem uma diferença importante em relação a outros setores. Ela depende fortemente de recursos naturais e de processos biológicos. Plantas, animais e micro-organismos não se comportam com a precisão de máquinas. O clima não se repete da mesma forma de um ano para o outro, e um solo fértil pode, com um manejo equivocado, perder suas propriedades em alguns ciclos de produção. É uma atividade de risco. Ao longo das últimas décadas, a agricultura tornou-se dependente da compra de insumos e tecnologias produzidas fora do setor e também do país. A terra tornou-se um recurso cada vez mais escasso, estabelecendo um limite para a produção agrícola e, com as mudanças climáticas, o uso eficiente da água passou a ser essencial na ótica produtiva. Portanto, a incorporação de tecnologia na moderna agricultura
mostrou-se crucial para os ganhos de produtividade e para o progresso sustentável. Os recursos são investidos no desenvolvimento tanto de práticas tradicionais de manejo quanto de modernas aplicações agrícolas e novas variedades de cultivos mais resilientes às mudanças climáticas. Entre as práticas e os sistemas aplicados no Brasil, destacamos plantio direto, manejo integrado da fertilidade de solos, eficiência no uso de nitrogênio, agricultura orgânica, irrigação inteligente e agricultura de precisão, que compõem a agricultura moderna. Buscando uma definição para o conceito de agricultura moderna, em pesquisas realizadas, chegou-se à conclusão que este termo refere-se à prática agrícola desenvolvida através do uso de inúmeros recursos tecnológicos, visando aumentar a produção e conservar o meio ambiente. A agricultura moderna enfrenta desafios, e um dos maiores desafios é exatamente conciliar o aumento sustentável da produção com a aplicação de melhores práticas agrícolas e o desenvolvimento de variedades capazes de produzir alimentos com teor e qualidade nutricional, bem como mais tolerante aos diversos tipos de estresses bióticos e abióticos. A alta demanda por estas ações de sustentabilidade e adequação ambiental, que dependem de conhecimento e tecnologia, estão relacionadas às práticas conservacionistas, agricultura de baixo carbono, avanços em bioenergia, nanotecnologia, bem-estar animal, segurança alimentar, automação, rastreabilidade, integração das cadeias produtivas, entre outros. A revolução digital é intensa e, como exemplo, daremos ênfase à agricultura de precisão. A tecnologia nos proporcionou a implementação da agricultura de precisão através do geoprocessamento, que são atividades que utilizam técnicas e métodos relacionados à coleta, entrada, armazenamento, tratamento e processamento de dados. Quanto aos equipamentos utilizados, podemos destacar no chão sensores instalados no solo, que captam informações de temperatura, umidade e pH, drones e aviões que mapeiam e tiram fotos, softwares que auxiliam no controle de pragas, irrigação e distribuição de adubo, com a principal finalidade de redução de custos e melhoria na produção. Além disso, nós temos também os embarcados voltados para veículos. Exemplo, GPS, sensor de pneu, Wi-Fi e monitor digital. Sua principal finalidade é o gerenciamento de frota, para a diminuição do custo total de equipamentos através do melhor emprego. Seguindo para a conectividade, que é um dos pilares da agricultura de precisão, não adianta ter todo o equipamento de última geração e não ter uma boa conectividade. Para integrar todos os equipamentos, utilizam-se o Wireless Protocol TCP/IP, HTTPS, Cloud Computing, entre outros que integrados possibilitam a internet das coisas, IoT. Os benefícios gerados por essa prática são a redução de custo em operação, insumos, pessoal, gestão e monitoramento, facilidade no acesso tecnológico, dados detalhados para relatório através de dashboard para ajuda na tomada de decisão. Como desafios, podemos ressaltar a integração das soluções através de fornecedores e marcas diferentes para tipos de equipamentos. Além disso, o investimento inicial robusto pela variação cambial para importar os equipamentos. A comunicação sendo o maior desafio no campo através da conectividade. E isso se dá, pois as áreas das fazendas são normalmente em lugares remotos que têm dificuldade de comunicação entre os sensores por conta do alcance das redes de internet. Dessa forma, os satélites têm o papel principal para promover essa conectividade pelo seu maior alcance, resolvendo a maior dor desse sistema. Pois a conectividade precisa atender a ambientes hostis, que são abertos para chuva, poeira e vento, precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de segurança no seu endereço de IP e autonomia para que não precise fazer muitas atualizações ou manutenção constante. Dessa forma, em 2017 foi realizado o lançamento do SGDC-1, o satélite geoestacionário brasileiro, com a finalidade civil de ampliar a cobertura de banda larga no país, possibilitando a conectividade nas áreas mais remotas, de forma a permitir o implemento da agricultura de precisão em ambientes nunca antes possíveis. Com o avanço tecnológico e a implementação do 5G,
a velocidade de transmissão de dados móveis ampliará, gerando conectividade nos ambientes ainda excluídos tecnologicamente, resultando na oportunidade de melhoria no gerenciamento da agricultura de precisão. Em um mundo ideal, os países se especializam na produção de seus principais produtos e trocam no comércio internacional pelos produtos que outros países produzem, constituindo trocas comerciais que visam suprir a necessidade de consumo de todos, de forma variada, com ampla oferta e sem ou pouca concorrência. Quando fazemos uma análise do Brasil em relação à sua economia ao longo das últimas décadas, constatamos que as atividades primárias através do desenvolvimento do setor agropecuário ajudaram a alavancar o crescimento do país. Porém, na teoria cepalina, o economista Raul Prebisch defende que existe uma defasagem significativa entre as remunerações das trocas comerciais dos países exportadores de produtos primários, em detrimento dos produtos industrializados ofertados, devido ao produto industrializado ter valor de matéria-prima e da industrialização somados ao valor final, necessitando o aumento da oferta de artigos primários que um país deve fornecer no mercado internacional a fim de assegurar a aquisição de uma determinada quantidade de bens para o seu desenvolvimento econômico, segundo a vantagem comparativa, gerando um desequilíbrio do sistema financeiro internacional, que foi criado através das regras definidas para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo, em Bretton Woods, em 1944, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Seguindo a trajetória da agricultura brasileira nessa retórica, com o resultado de uma combinação de fatores como, além da abundância em recursos naturais, a pesquisa e a tecnologia, explica em grande parte a evolução da produtividade, posicionando o Brasil como o celeiro do mundo. Nesse contexto, a agricultura de precisão surgiu através do desenvolvimento tecnológico brasileiro, de forma que se tornou uma opção para aumento de oferta de matéria-prima no comércio exterior, para obter maior valor na venda do volume ofertado. Seguindo nesse mesmo contexto, a Agência Espacial Brasileira indica a absorção da tecnologia 5G de dados móveis, podendo proporcionar a conectividade de dispositivos de forma integrada em lugares remotos que ainda não podem adotar agricultura de precisão, resultando em aumento de produção da agricultura brasileira e maior oferta das matérias-primas no país e no comércio exterior. A agricultura de precisão, já existente no Brasil através de monitoramento por satélite, uso de GPS e tecnologias embarcadas, precisa ser ampliada para toda a cadeia produtiva. Atualmente, somente grandes propriedades possuem recursos para incorporar as evoluções tecnológicas em seus meios de produção. Um programa mais amplo de incorporação de tecnologias ao pequeno e médio produtor poderia aumentar significativamente a produção nacional, baratear custos e elevar a receita desses produtores, tornando-os capazes de assimilar cada vez mais as tecnologias. Isso poderia ser feito através de linhas de crédito para compra de equipamentos, melhoria na capacitação desses produtores, incentivo à implantação de empresas que disponibilizem novas tecnologias agrícolas, como equipamentos e softwares, e o incentivo à incorporação de melhorias tecnológicas na logística de escoamento, de produção e distribuição desses produtos. Em nível interno, é necessário levar a conectividade às áreas mais remotas que ainda não possuem condições para implementar a agricultura de precisão. Tecnologias como monitoramento de pragas via satélite, possibilidade de lançar defensivos em áreas pontuais para combate a essas pragas, monitoramento do desenvolvimento das plantas, tudo isso pode ser levado ao agricultor, pois a tecnologia já se encontra disponível. O agricultor, por sua vez, com o uso dessas tecnologias, terá condições de administrar o ambiente produtivo com muito mais eficiência, reduzir custos de produção, reduzir os riscos climáticos e aumentar os ganhos, além de poder disponibilizar safras cada vez maiores. Em nível internacional, existe a crescente necessidade de aumento da produtividade para ofertar mais produtos no comércio internacional, para equiparar a balança financeira entre importação e exportação, aumentar a cadeia produtiva para explotar produtos semi-industrializados ou industrializados e não somente commodities primárias, pode ser uma boa alternativa para o futuro.
Em resumo, novas tecnologias precisam ser criadas e tecnologias já existentes precisam ser incorporadas na cadeia produtiva. Caso contrário, elas jamais atingirão o objetivo de redução de custos e melhoria na eficiência e eficácia produtiva.